Fala pessoal, tudo bem com vocês? A notícia é uma bomba. Luizito Soares pode se aposentar, pode parar de jogar futebol antes mesmo do que a gente imagina, ou seja, a qualquer momento, por conta de dores no seu joelho. O jogador inclusive já comunicou à direção do Grêmio. Eu vou te contar o que eu consegui apurar até o momento e também trazer alguns questionamentos aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Gente, que coisa, hein? A informação do Luizito Soares poder jogar com o Messi no Inter Miami parecia realmente a maior dificuldade, o maior susto que o torcedor gremista poderia enfrentar nos últimos dias. Mas trata-se de algo muito pior, porque a gente pode falar de uma interrupção de uma carreira. Mesmo que aos 36 anos, o Luizito Soares pode parar de jogar futebol. E isso não seria ruim apenas para o torcedor gremista. Seria ruim para o amante do futebol, né? Para quem gosta de ver esse Uruguai jogar. E é claro que, com tudo que ele tem entregue aqui para o torcedor, para quem vive em Porto Alegre, para o amante do futebol brasileiro, tê-lo aqui significa muito. Pelo menos eu penso assim. A notícia foi publicada no início da tarde por GZH, da Rádio Gaúcha, Zero Hora, Grupo RBS, assinada pelos repórteres Eduardo Gabardo e Marcos Souza. E essa notícia ela foi confirmada durante o dia por todos os demais veículos e setoristas e influenciadores e jornalistas que acompanham o dia a dia do Grêmio com fontes ligadas à diretoria do Grêmio. Sim, o Luizito Soares está se queixando, está reclamando de dores severas no seu joelho direito e comunicou à direção do Grêmio de que pode, inclusive, parar de jogar futebol. Isso é muito forte, porque trava todo um planejamento, trava toda uma projeção que todos nós tínhamos e, claro, cai como uma bomba no ambiente do Grêmio, que contava ou conta com o jogador até o fim de 2024, num projeto Libertadores, num projeto de marketing esportivo que foi angariado com parceiros, com investidores, com aumento de sócios, com tudo que envolveu a contratação de Luizito Soares. Vocês imaginem ele simplesmente não jogar mais, não pelo Grêmio, não jogar mais futebol. O quão terrível isso seria, não só para o ambiente do Grêmio, como eu disse, mas para o ambiente do futebol. Vamos lá. O Soares tem terminado jogos e treinos de forma antecipada. Ele tem um retrospecto até bem interessante, né? Ele é o terceiro jogador que mais atuou durante o ano inteiro. Bruno Alves, Bitelo, Luizito Soares. Ele é responsável pela participação em gols de metade dos gols que o Grêmio produziu ao longo da temporada. O Grêmio fez 55 gols, ele participou de 22, com gols e assistências. Fora todo o seu impacto no externo, no vestiário, com os mais jovens, com o que ele conseguiu trazer para o clube e para a cidade. Mas as dores no joelho elas têm sido constantes. Eu vou dar um bastidor aqui com um colega meu, o Denilson Show, que encerrou a carreira aos 30 anos por conta de uma artrose no joelho, que é esse desgaste da cartilagem que começa a ficar osso com osso e que começa a impactar com muitas dores e impedir o jogador de ter sequência na carreira. Não há o que faça nesse caso. Você pode fazer infiltração, você pode ter métodos paliativos, você não tem uma cirurgia que corrija isso. Então é muito difícil o jogador conseguir dar sequência nisso. É o mesmo problema do Luizito. O Denilson, conversando com ele, depois do jogo contra o Flamengo, em que ele sai extenuado, em que o Renato havia revelado depois na entrevista que ele tinha jogado no sacrifício, que ele tinha se doado muito e tudo mais, comentou comigo, visão de atleta, né? Pô, você viu como é que o Soares terminou o jogo? Eu falei, terminou cansado, né? Ele é um cara que se doa muito, é um cara que joga o tempo inteiro, que não quer perder, um cara, né, intransigente. Ele, não. Você viu como é que ele terminou? Mancando, com o joelho dele visivelmente sentindo dor, e eu não reparei, né? Ele falou, repara então. Deu para perceber que ele sentiu muito o joelho nessa partida. E isso já tinha sido uma reclamação anterior. Mas o Denilson, que não acompanha o dia a dia do clube, relatou essa visão do atleta, né, reconhecendo o outro com o mesmo problema.
Só para dar um bastidor aqui de um ingrediente a mais de todo esse cenário, né, que a gente está tentando traçar aí com relação ao problema do Luizito. Ele tem treinado normalmente, ele treinou inclusive no dia de hoje. Não se sabe se ele vai jogar contra o América Mineiro na quinta, mas agora a gente já questiona até isso, porque mesmo que o Grêmio tenha parado alguns dias, ele tenha descansado, ele tenha ido para o Uruguai, ele treinou normalmente. Será que vai haver uma preservação? Porque a notícia saiu de ontem para hoje, na verdade hoje, né? Será que esse papo ele é para ele parar imediatamente? É para ele seguir até o final do ano? O Grêmio não se manifestou. E enquanto o Grêmio não se manifestar, a gente não tem maiores informações sobre isso. A gente tem a confirmação via bastidor de fontes que nos revelam que sim, ele procurou a diretoria do Grêmio mostrando essa preocupação. Essa preocupação, ela pode ser para o domingo, para quinta-feira, ou ela pode ser para o final do ano. A informação que os repórteres que acompanham o dia a dia, como o Diogo Rossi, por exemplo, da Rádio Bandeirantes, conseguiu obter é que o Grêmio já não conta mais com o Luizito em 2024. Que o Grêmio tem a informação de que em 2024 o Luizito não conseguirá mais jogar futebol. Essa é a informação hoje que o Grêmio tem ao seu dispor. O que já impacta significativamente aquilo que a gente imaginava. A gente tinha uma ideia de que ele jogaria no ano que vem, numa Libertadores, possivelmente. Já não. Então, já temos que comemorar se Luizito permanecer até o final do ano. Por conta de, e aí, né, inicialmente, de propostas tentadoras que ele pode receber mundo afora, mas agora por algo muito mais sério, de que ele pode encerrar a sua carreira ao final do ano. E mais do que isso, pode ser que ele nem chegue até o final do ano por conta do que foi relatado. Então essa é a minha maior preocupação. É com a saúde do atleta, porque não adianta a gente ficar aqui imaginando que, não, deixa ele aí, joga meia dúzia de jogos, ele pode até esticar, mas se ele não estiver conseguindo desempenhar a sua atividade, eu não estou nem falando no impacto técnico, eu estou falando na questão do jogador mesmo, da saúde do atleta. É uma pena, mas poxa vida, o que a gente vai fazer, né? O futebol ele é feito com o corpo, né? O corpo humano, e eles não são robôs. O Luizito, por mais, né, genial e forte e com números absurdos ao longo da sua carreira, ele precisa do seu corpo para desempenhar. Se ele não conseguir mais, cara, o que a gente vai fazer? Eu vou lamentar profundamente, mas a gente tem que entender qual é esse limitador. É algo que ele não consegue aguentar até a quinta-feira? Nem isso a gente sabe. Ou é algo que ele consegue esticar até o final do ano jogando num nível bacana, mas aí depois sim, não, depois ele para não gerar algo mais sério. Outro questionamento. O fato disso ter vindo à tona agora não trouxe antes alguma preocupação? A gente tem aí alguns relatos, né, e, na verdade, algumas medidas que o Grêmio tomou em relação a campos sintéticos. São José no Gauchão, Allianz Parque contra o Palmeiras, Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, porque o impacto é maior. Poderia estar aí uma preservação agora. Ele manteve uma sequência de jogos, com exceção dessas preservações. Falei aqui, é o terceiro jogador que mais entrou em campo e não gosta de ser substituído. E nos últimos jogos começou a sair antes dos 90, mas normalmente ficava até o final. Então, o Grêmio sabia disso, o Luizito sabia, houve essa preocupação, houve essa preservação e mesmo assim acabou estourando. Isso acabou desembocando agora, porque quando ele chega ao Grêmio, o Grêmio mandou médicos até Montevidéu para fazer uma análise clínica e física dele. Obviamente ele foi aprovado em tudo. Ele jogou esse tempo todo. Então não dá pra gente dizer que ele estava com algum problema. Pelo menos a gente não sabia. Ou ele tinha um problema crônico e isso foi sendo mascarado. O Renato deu uma entrevista recente dizendo assim, tomara que o Luizito continue com a gente aqui por mais tempo. E todo mundo estranhou, todo mundo imaginou que fosse uma proposta, todo mundo imaginou que ele fosse sair para jogar com o Messi, por exemplo, onde o Messi fosse, na Arábia ou nos Estados Unidos. E talvez já fosse uma preocupação física. É óbvio que eu imagino que o Renato e o Soares conversem muito a respeito da necessidade dele ir para determinado jogo, da preservação, de substituir ele. Você vê várias vezes durante o jogo o Renato olhar para o Luizito e falar assim, tá bem? Tá bom, ok, tô me sentindo bem, vou deixar mais um pouco. Porque, cara, é o Luizito, entendeu? Você deixa ele enquanto ele tá bem. Você depende dele. Agora, também acho que tem um limite em que não é o jogador que tem que determinar isso. Se ele tem um problema crônico, é o médico que tem que chegar para ele falar assim,
esse jogo aqui a gente vai te dar uma segurada. Essa semana você não joga, porque senão pode estourar. Só que a gente não está falando também de algo muscular em que você tem um nível de desgaste. A gente está falando de algo crônico que não tem solução, que é essa articulação ali da ausência, né, da cartilagem no joelho, e que isso impacta demais em dores, em problemas que vão se arrastando e aumentando ao longo do tempo. É uma situação muito delicada, eu não sou especialista, eu estou só passando aqui as informações de que há confirmação realmente de que o Luizito, e eu já tinha tido essa informação nos últimos 2 dias e estava reticente com ela. E acabou que GZH publicou e acabou estourando, né? Porque faltavam algumas pontas para confirmar essa informação, e agora veio à tona e com a confirmação de que realmente ele comunicou à direção do Grêmio. Cadê a direção do Grêmio para falar alguma coisa? Provavelmente eles ainda não vieram a público porque não podem tranquilizar o torcedor. Porque realmente, provavelmente, tá? E aí é uma leitura, uma opinião. Acho que a diretoria do Grêmio não manifestou, não anunciou uma coletiva exatamente por não ter o que dizer nesse momento. Porque a preocupação deve ser grande e o Grêmio deve estar pensando em muitas coisas. Deve estar tentando estabelecer com o Soares até onde essa relação vai e de que forma, vejam só, essa relação pode ser interrompida. O Grêmio tem alguns débitos de comissão com agentes intermediários que fizeram o negócio e tem um impacto todo com tudo que o Grêmio mobilizou para trazer um jogador desse tamanho. Vocês imaginem uma interrupção, uma quebra, não de contrato, mas do sonho, né? Esse devaneio que todos nós, gremistas, passamos em alguns meses tendo o Luizito Soares vestindo a camisa 9. Tomara que isso seja contornado e que ele consiga jogar pelo menos até o final do ano. Eu já vou estar bem satisfeito diante das notícias, diante de tudo que a gente ficou sabendo. Então, vamos aguardar. Mais informações eu volto para trazer para vocês. É triste, tô realmente muito chateado com isso. Tomara que não seja tão grave assim quanto a gente está imaginando nesse momento com as notícias chegando até a gente. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!